Vamos lá. Qualquer coisa você chama do bom, né? Sem problemas. Quem já fez uma vez vai fazer duas, faz três, né? Se a gente fizer Faz três, três, né? a gente pede música daí no Fantástico. Nelson, nós vamos começar o nosso programa bem diretamente já no assunto. Afinal de contas, tu acordou cedo para estar aqui e nós sabemos o que está acontecendo aí na tua vida aí de noite, não passou muito bem, então se tu precisar sair, tu pode sair, tá, ao vivo, não tem problema. Aí eu vou contar para todo mundo o que aconteceu, mas não tem problema. Pessoal, bom dia. Eu queria deixar primeiro registrado que a gente tem esse programa sem nenhuma pretensão de querer ser o melhor programa do mundo, tanto que está dando essas falhas aí, a gente está fazendo com falha mesmo, tá? E a gente quer dizer que é um prazer estar com o Nelson. O Nelson Lin é um cara que é de Sarandi, uma cidade que fica distante de Porto Alegre, 333 quilômetros especificamente da cidade, do capital do Rio Grande do Sul. Fica quase lá em Santa Catarina, no norte do Rio Grande do Sul. O Nelson é um cara que trabalha na Remax Vertato, inclusive ele foi lá abrir a loja agora, está lá, vocês podem ver pelo fundo que ele está na loja. E ele é um caso que eu achei interessante trazer no programa, porque o Nelson Lin, todas as pessoas que conhecem a Remax, todas as pessoas que pensam numa franquia internacional, de um modelo de negócio internacional, as pessoas equivocadamente acham que esse negócio aqui na minha cidade não vai dar certo. Cara, é legal isso aí, bacana a tua ideia, bacana a empresa, mas aqui na nossa cidade isso não vai dar certo. E é muito legal que tenha acontecido o que tem acontecido na vida desse rapaz aí, porque ele é uma das provas que talvez seja mais forte para ser dada em relação à humildade e trabalho. Então, Nelson, eu queria que tu falasse de forma assim bem espontânea como é que tu foi cair nesse negócio, o que você fazia antes de ser corretor de imóveis, quanto tempo você tem de mercado, para que as pessoas comecem a pensar um pouquinho, de forma um pouquinho menos preconceituosa, para quem que esse negócio foi desenhado, quem que dá certo neste negócio chamado corretagem de imóveis, Nelson? Bom dia, Casti. Já te falei, é sempre um prazer aí estar aqui no teu programa. Eu já te falei que me sinto muito grato aí por você me escolher por participar, né? Então, para mim é uma grande honra aí estar aqui contigo e falar um pouco para o povo aí, né? Como é que é um pouquinho da história, o que aconteceu. Agora tu falou, né, da história não dá certo, né, Cassiano? Aqui Sarandi, para quem não sabe, é uma cidade que tem 25 mil habitantes. É uma região de agricultura, a gente tem algumas indústrias na cidade, mas basicamente o forte da cidade é a agricultura, né? Tanto é que a nossa região agora esse ano deu mais um ano fraco de colheita, né? São 3 anos consecutivos aqui na nossa região, mas com todas as dificuldades existentes, com todas as pessoas falando, né? Eu queria tocar nesse assunto que lá no começo, pessoas que influenciam, né? Influenciam na decisão de outras pessoas, gente que tem negócio também, né? E logo que eu comecei, eu selecionei algumas pessoas para mim conversar, sabe? Me inteirar um pouco mais do assunto, do ramo imobiliário. E essas pessoas me falaram que Sarandi não dava certo. Sarandi, isso aqui não dava certo. Uhum. E hoje a gente tem os resultados para mostrar para eles. A questão não é o local, eu acho, Cássio. Eu acho que é a pessoa mesmo. É nós querer fazer dar certo. Não existe segunda opção. Você é um cara da área comercial, você trabalhou sempre em vendas, tu acha que isso fez alguma diferença? Eu já ia chegar nesse ponto aí. Uhum. Por que eu estou falando isso, Cássio? Porque depende da gente, né? Muito sobre autorresponsabilidade. Indiferente do lugar que você esteja, nas condições que você esteja, cara, não tem segunda opção. É fazer dar certo, depende exclusivamente de você. Não vai depender do meu broker, da imobiliária, da cidade, da economia,
né? É aquela história, vem a onda, ou você surfa nela, ou você morre afogado, né? Mas, então, eu sou natural do Sarandi, para quem não me conhece, tenho 28 anos. Eu já vinha na parte comercial. Antes de eu começar no ramo imobiliário, eu estava trabalhando com uma tia da minha esposa, e a gente trabalhava no ramo de cursos e consultorias, né, cara? Até bem engraçado, porque eu bati de porta em porta, cara, oferecendo curso de venda para vendedor. Veja bem, vendendo curso de venda para vendedor, né, cara? Então quer dizer que o teu primeiro cargo de vendedor era vender curso de vendedor para vendedor. Claro, antes disso, né, eu tinha trabalhado em outro ramo, trabalhei no ramo também de tintas, trabalhei um bom tempo no ramo de tinta, né, mas aonde assim, onde teve evolução mesmo e uma forte influência para mim entrar no ramo foi essa fase que durou pouco tempo, na verdade não durou nem um ano, né, só que ele me ajudou muito a me desenvolver. E quando a Tiana me convidou para entrar no mercado da Remax, uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu já vim no ramo de cursos, né? Então, quando ela me convidou, ela colocou a plataforma da Remax me mostrando, né, tudo que tinha, o desenvolvimento, as plataformas, a universidade, os cursos. Eu pensei, cara, se no modelo tradicional, né, eu vi uns resultados dela em mais ou menos, né, dava para sobreviver. Eu digo, cara, se desse jeito tá dando certo, com isso aqui que ela tem na mão, tem que evoluir, né? Tem que decolar. E no caso, na época, eu e a Tiana era o cobaia um do outro, porque ela comprou a franquia de 2018 para 2019, então eu iniciei junto com ela. Então, o modelo de negócio nós estava aplicando e testando, né? Nós não sabia bem certo como é que era. A história de seguir o modelo, até está escrito ali, siga o modelo. A gente, né, não sabia exatamente o que era seguir o modelo. Nós seguíamos em partes, né? Uma coisa a gente seguia, outra coisa a gente não seguia, né? Tanto é que o primeiro ano foi o ano onde mais de uma vez foi pensado em desistir, né? Eu acredito que depois Eu ia te perguntar isso agora. Alguns corretores que depois vão assistir, acredito que alguns deles devem ter passado isso na cabeça nos primeiros meses, né, de trabalho, principalmente. Até quem não tem o Cresci ainda, tu entra como estagiário, tu não consegue fazer muita coisa, né? Tu fica, de certa forma, amarrado, não consegue fazer as divulgações, é só no boca a boca. Então, isso acaba dificultando mais, é muito mais trabalho, o retorno é mais demorado, tu não consegue ver um retorno palpável, então acaba dando uma boa desmotivada, né? Eu, no começo, graças a Deus, em 40 dias eu fiz a minha primeira venda. A minha primeira captação foi a minha primeira venda também. Um imóvel que já era de gestão, que já era gestão da imobiliária, né? O que acontece? Quando eu iniciei, a Tiana tinha os imóveis, né? Cadastrados no sistema normal. E quando eu entrei, eu tive que pegar essa lista, chamar o pessoal um por um, né? E mostrar para eles que nós estaríamos cobrando um pouquinho mais caro, né? Um pouquinho mais caro e nós queríamos gestão exclusiva, né? Que, no entanto, nós mesmos ainda estávamos entendendo o que era essa gestão exclusiva, né? E graças a Deus, com bastante foco aí, bastante trabalho, a gente conseguiu gerar confiança aí nos clientes, conseguimos devagarzinho plantar a sementinha no mercado imobiliário aqui da cidade, né, devagarzinho, e hoje, graças a Deus, a gente tem uma boa carteira de imóveis, né, a gente está conseguindo ter uma rotatividade de venda legal também, né? Mas isso tudo vem um plantio, né, Cassiano? Vem um plantio. E eu nunca vou me esquecer, uma vez eu fui num FIC e o Thiago tinha comentado, né, que o primeiro ano era escassez. O primeiro ano era escassez. Segundo ano a gente ia começar a enxergar as coisas. Mas realmente para começar a colher era no quinto ano, ele falou para nós. E dito e feito. Vamos lá, né, cara? A gente tem. Primeira coisa que eu penso em relação a qualquer profissão, para quem está de fora da profissão,
a gente tem a tendência de enxergar só os resultados e só a felicidade do que o cara apresenta, né? Então você deve, aí na tua cidade, ver pessoas que montaram um restaurante, montaram uma farmácia, alguma coisa, e olha o cara bem de vida. Você não sabe, na real, o que esse cara já passou, já pagou para estar lá, você não sabe os perrengues que ele deve, de forma até escondida, passar, para não deixar passar para as pessoas, né? Então a gente tem uma tendência natural de achar que conosco as coisas, poxa, comigo não está acontecendo, o que será que eu fiz para dar errado? Essa questão que você falou que você chegou a pensar em desistir, você se recorda de o que fez, talvez tu repensar 2 vezes, talvez no teu passado, as dificuldades da tua vida, como é que foi a tua vida para que você tivesse essa resiliência aí que nem todo mundo tem, Nelson? Cara, eu acho que são vários fatores, sabe? Eu estava gostando do meu trabalho, até o nosso horário permite uma flexibilidade de horário, né? E na primeira minha venda, eu fiz uma venda assim, boa, né? Podemos dizer que era boa, então me trouxe um retorno interessante, né? Que me fez eu motivar que realmente daria certo. Então, a diferença é que no começo eu não estava com tanto foco, porque eu ainda estava atuando com um outro ramo, né? Além dos cursos que eu estava trabalhando, eu estava fazendo também quadros decorativos. Para quem não sabe, nós íamos nos encontros de carro antigo todo final de semana, porque lá existia o mercado de pulgas. E daí o mercado de pulgas, lá você vende quadro decorativo, você vende carrinho de miniatura, vende antiguidades, vende meio que de tudo. E nós vendia quadro decorativo, e nós fazia isso aí em casa, montava, fazia toda a linha de montagem mesmo, fabricação nós fazia em casa, à mão. E daí todo final de semana nós ia nos eventos. E o que acontece? A gente é bem persistente nas coisas, né, Castione? Então eu demorei para entender que aquilo lá não era para mim. E o meu foco não estava 100% depositado aqui no ramo imobiliário, no meu negócio. Então o que acontece? Eu, nesse meio tempo, estava patinando, demorando para ver isso aí. E no momento que foi bem legal, porque o primeiro evento que fez nós entrar no ramo, na mesma cidade, 1 ano e meio depois, quase 2 anos, a mesma cidade fez nós existir do negócio. Tu tá falando do ramo dos quadros, tá falando? Dos quadros, dos quadros. Então, naquele momento ali, eu vi que não dava mais, né? Que eu tinha que dar foco no meu negócio, eu precisava baixar a cabeça e trabalhar para isso, né? Que, inclusive, nós não temos horários, né? Eu falei em flexibilidade de horários, mas a gente, por exemplo, eu, particularmente, eu não tenho horário, né? O meu WhatsApp, se você olhar, ele está sempre aberto, né? Mesmo que a gente demore um pouquinho para responder, às vezes, mas está sempre aberto, né? Loja aberta. Porque o corretor, ele não trabalha como corretor, ele é corretor. A vida dele, como é que agora tem uma nova frase de se dizer, como é que é? Lifestyle, é isso aí? Né? O meu lifestyle é ser corretor. É verdade. Isso foi falado pelo Eduardo Moscão, é exatamente isso. Tem toda a razão. Entende? Então, o que acontece? Nos finais de semana, depois das 6 de finais de semana, é onde normalmente aconteciam as visitas. E as visitas onde, se for olhar, em questão de fechamento, os negócios, assim, em proporção de cada 10, uns 7 das visitas que fecharam. Porque tu tá lá, tu trabalha o dia inteiro, né? Tua esposa trabalha o dia inteiro, horário comercial. Daí, ou você pede folga para olhar uma casa, ou tu vai no final de semana, ele vai levar a sogra, ele vai levar a tia, ele vai levar as crianças, né? E eu vou me negar daí, cara, meu interesse é meu, né? Vai levar o cunhado, aquele que só vai falar besteira. Mas por esse preço... Sempre tem, né, cara? Sempre tem, né?
Sabe que tu tá Mas, falando, uma coisa, desculpa te interromper, mas é que só o fato desse teu relato que você está contando agora, independente do valor do mercado que o cara trabalha, é praticamente igual, tá, Nelson? Uma coisa que eu aprendi nesses anos aí de mercado, de vida, é que, primeiro ponto, quando a gente trabalha para os compradores, a gente tem que estar disponível igual a um médico. É médico de plantão, de emergência, que é o cara ligar para nós na hora que ele tem um tempo livre, ele nos liga para tentar ser atendido naquele momento para olhar um imóvel, ok? Mas quando a gente trabalha da forma como a empresa nos ensinou, a gente primeiro trabalha para o vendedor. E se você fazer uma brincadeira, o vendedor, ele é um cara fixo, um cara sentado, ele tem uma cadeira, ele tem um sofá para você conversar com ele. Eu faço sempre essa brincadeira. A diferença entre vendedores e compradores, um você fala sentado, com calma, tomando um café ou tomando um chimarrão, e o outro você fala em pé, e muitas vezes o cara está aqui assim, ó, olhando no relógio, porque ele quer ver logo e quer fazer outra coisa logo. exatamente. Você Então, percebeu, você acha que isso aí fez diferença para ti, essas duas maneiras diferentes de é, vender? é por isso que realmente assim eu precisava ter esse tempo hábil, né? Porque como eu tinha vestido a responsabilidade com o cliente vendedor, né? Eu tinha captado o imóvel dele, então eu tinha essa responsabilidade. Daí tu já pensou, tipo, um sábado de tarde o cliente me liga, né? Bah, queria ver aquela casa, ou nem que seja sábado de tarde, me liga durante a semana marcando, fazendo agendamento para sábado de tarde, eu não consigo ir. Principalmente aqui na cidade que é pequena, hoje aqui em Sarandi, se tu tirar 30 minutos do teu tempo, tu passa em todas as ruas da cidade, né? Então é muito fácil esse acesso, a pessoa pode ir lá conversar com o proprietário, de que vai parecer? O Nelson, que prometeu aquela responsabilidade, que vestiu a camisa do negócio, não se comprometeu comigo, né? Ele apenas colocou palavras na mesa, né? Não vestiu a camisa. Então, por isso que eu volto a falar na questão de foco, né, Casti? São vários fatores que influenciam nesse ponto final, né? É a questão do foco, é vestir a responsabilidade, é tu ter esse engajamento com o cliente, criar essa conexão com ele, né? Eu até falei aquele dia ali no evento, enquanto o corretor não entrar num lugar, né, Castiane, numa padaria, num mercado, e você não ser visto como alguém que pensa, olhar para você e pensar em querer comprar, querer vender, querer alugar, né? Tu não é corretor ainda, né? Tu não tá no negócio ainda, entende? Porque, que nem eu falei, é o nosso lifestyle, né? O nosso modo de viver é ser corretor de imóveis, cara. Domingo de manhã, cara, domingo de manhã, às vezes eu vou na Cotrizal aqui, o meu é um fervo o mercado, tem que ir com tempo. A Daiane, minha esposa, fica louca comigo. Às vezes falta alguma coisa, 10h30, eu boto a carne no fogo, me esqueci de pegar alguma coisa. Puta merda. Ou fiquemos sem, ou estamos fritos, né? Chega em casa, a carne tá assada já. Vai encontrar as pessoas e vai ficar batendo papo com os caras. É isso mesmo. Não tem, é assim, né, cara? E que nem tu tava falando da questão ali de chegar até onde a gente chegou, né? Que muitas pessoas não vê lá para trás, antes mesmo, né, da gente começar a plantar sementinha no nosso negócio, a gente planta sementinha na nossa vida mesmo, né? A gente é pessoas. Então, se for ver, tem vários motivadores, né, para a gente chegar onde a gente quer chegar, né? Eu vejo colegas meus que tiveram oportunidades melhores de vida, no caso, e hoje estão começando de novo, no caso, né, Cássio? Só que é a história do plantar, né, cara? É a história do plantar, né? Não tem. Uma coisa que talvez não fique claro para quem está nos ouvindo é que todo o teu passado de infância, as dificuldades que você e tua família, tua mãe principalmente tiveram, elas foram Motivadoras. não, mas eu digo, elas foram uma fase extremamente, na época, vista por você como difíceis, ou às vezes nem percebido que era uma fase difícil, mas que elas, de um jeito misterioso aí da vida, quando chega o presente no dia de hoje,
você percebe que tudo aquilo que você passou de dificuldade foi apenas uma preparação para a vida real. Isso aí. Foi um combustível, né, Casti? Tipo, a gente não sabe por que motivo a gente tá passando por cada situação, né? Mas, para contar bem rapidinho, né, que não sabe, eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó. Quando eu tinha 6 meses de idade, meu pai praticamente abandonou minha mãe, então ela voltou para Sarandi. Com 4 anos de idade, meu avô, nós morávamos juntos, era minha mãe, minha avó e meu avô acabou tendo um AVC, ele ficou 18 anos enfermo. Quantos anos Então ele eu tinha? tinha bastante. Ele tinha 56 anos na época, ele ficou 18 anos enfermo. O que é um enfermo? Ele 55, ficou tá, louco, Nelson? Só para você louco. só para você entender o que aconteceu na tua vida, olha para minha cara e pensa assim, ó, esse aí é o meu avô. Eu tenho 55, vou fazer Isso aí. 56. Puta, é muito Eu cedo. tinha 4 anos de idade, daí a gente morava junto, ele ficou louco, transtornado, ele não sabia mais nada com nada, não conhecia mais ninguém, dava crise nele, ele passava tipo 7 dias sem piscar o olho, sem dormir, parecia que o olho ia sair da cara, ele não dormia, não sei como é que aguentava, não sei o que fazia, sabe? E era remédio, dava contra os remédios, e eu não dormia junto, porque ele passava a noite inteira gritando e chamando, sabe? Tanto é que às vezes as professoras chamavam minha mãe na escola, porque eu dormia na escola, mas que eu não dormia de noite, né? E depois disso, com 10 anos de idade, eu comecei a entregar panfleto, depois do panfleto fui para lavagem de carro, de lavagem de carro fui para lavagem de garagem, e daí com 16 anos eu engrenei minha primeira carteira assinada, né, que foi na indústria de móveis Singer, que lá foi assim, um ponto muito forte também para mim, porque na época, isso 28, 16, 10, uns 12 anos atrás, mais ou menos, o salário mínimo era o quê? Acho que uns 750, 800 pila, mais ou menos, né? E eu, com vale alimentação e coisa arada, eu tava 1.800 pila. Com 17 anos de idade, sabe? Meu Deus do céu, eu tava faceiro. Era o chefe. Galo velho. Só que o que acontece? Eu trabalhava, a empresa é muito boa, sabe? Para quem não sabe, a indústria de móveis Finger é referência no ramo de móveis e é aqui da nossa cidade. E eu trabalhava na parte da fábrica mesmo, na parte da expedição. E o que acontece? Antes disso, eu tinha contato com pessoas diárias, pessoas diferentes, eu enxergava movimento, enxergava o mundão lá fora, e lá dentro da fábrica eu só enxergava a fábrica. E aquilo lá começou a me deixar louco. Eu chegava na porta lá da expedição, olhava para fora, meu Deus, o mundão lá fora me esperando, eu aqui trancado. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Ganhando bem. E ganhando bem. Minha mãe louca comigo, né? Meu Deus, vai sair, vai fazer o quê? Meu Deus do céu, aquilo lá não sai. Durou 1 ano e 8 meses. Graças a Deus, na época eu quase morri. Me estourou o apendicite, fiquei 90 dias mal. E daí, esses 90 dias, cara, de atestado, fez eu refletir que não era. Eu voltei, eu trabalhei mais um dia, eu pedi demissão. Não deu, sabe? Eu preferi ganhar menos, fui lá ganhar 800 pila lá numa outra loja para mim, tipo, poder, sabe, ao menos oportunidade de sair. E dali em diante fui. Dali depois fui para a loja de tinta, trabalhei em todos os setores da loja, do primeiro vendedor, fui até o vendedor externo, e depois aí fui para a parte dos cursos, e graças a Deus, hoje eu me encontrei no ramo imobiliário, né, que não me vejo fazendo outra coisa. Você sabe que uma frase que eu ouvi quando eu trabalhava vendendo elevadores, também foi uma escola fundamental na minha vida. Eu acho que eu devo muito a Indústrias Vilares S.A., que na época era a dona da Elevadores Atlas. Hoje é Atlas Schindler, uma empresa multinacional. Mas, cara, eu lembro que eu fui almoçar com meu irmão uma vez e ele falou uma frase para mim que aquilo me deixou bem assim pensativo, que era que não existe nada pior para um grande profissional do que um grande emprego. E aí ele falou para mim assim, ele discorreu sobre isso, ele falou assim, ele tinha lido isso, ele falou, cara, um grande emprego vai manter vai manter uma prisão, uma corrente imaginária de segurança e que vai te impedir que a tua mente exerça de verdade aquele desafio, aquela coisa que você quer provar para você mesmo que você é capaz de fazer alguma coisa.
E isso é É isso legal. aí. E é legal que você falou, porque sobre alguém apoiar tuas decisões, é interessante que você falou abertamente que a tua mãe ficou louca contigo, porque é natural que a tua mãe fique braba contigo. As mães querem sempre o melhor. Não existe amor mais verdadeiro que o amor da mãe pelo filho. Agora, cara, puxa, você, o Nelson e eu, o Castione, a gente, às vezes pela nossa humildade, a gente às vezes tem uma ambição ou tem uma autoconfiança tão grande que a gente tem vergonha de revelar para alguém, porque vão achar que nós somos metidos, vão achar que a gente é arrogante, vão dizer, que isso, cara, tu tá querendo, tu tá louco, cara. E eu acho que esse é um dos papéis fundamentais do mercado imobiliário. Acho que isso foi uma das coisas que sempre eu admirei o mercado, que é a possibilidade de você entrar num ramo bilionário, que é o mercado imobiliário, entrar nesse ramo para transformar a tua vida e a vida das pessoas. Se você analisar de forma assim, eu sei que vão ficar bravos, mas nós temos às vezes a mesma importância de um médico, de um advogado na família de alguém. A gente participa de uma fase difícil da família, né, cara? E eu acredito que talvez um dos maiores fatores de sucesso para a tua carreira foi tu ter passado por todas essas experiências antes, para que hoje você não tenha dúvidas da tua escolha. Algumas É isso. pessoas têm dúvidas. Então, voltando lá, tu tinha me pedido o que me fez eu não desistir no Isso. primeiro ano, né, cara? Uhum. Eu olhava para trás também, né? Antes eu me esqueci de falar. Eu olhava bastante para trás e pensava, bah, né? Eu acho que vai ser pior, né? Eu voltar para trás. Tipo, eu passei tudo isso, então daqui para frente, né? É lucro. A oportunidade que eu tenho na mão, sei lá, com o que eu tinha, eu fiz dar certo, né? Então aqui eu também vou ter que fazer dar certo, né, Cristiano? Então é baseado nisso também. Então aquilo lá também foi um combustível para não desistir no começo, né? Na parte mais difícil aí da nossa carreira. Mas graças a Deus aí a gente está conquistando agora. Você falou, falou da tua esposa, Daiane. Uma das coisas que o mercado imobiliário, quem entra no mercado imobiliário, porque vamos fazer uma brincadeira, só tem uma coisa mais fácil do que entrar no mercado imobiliário, que é sair do mercado imobiliário. A facilidade como que você tira um certificado que eu cresci, que você pode É, fazer, vamos falar é real, você verdade. pode fazer isso via EAD, aí você tira o certificado, aí você vai lá no Conselho Regional para fazer lá a sua inscrição, para ter a regulamentação da tua profissão. É. Cara, Que até assim, ó, só para ter cortado, depois tu não, por termina, favor, vai mas é lá. só para não fugir ali do raciocínio, até inclusive isso que tu falou, muitos clientes, muitas pessoas de fora, eles veem isso como, bah, mas é fácil, né? Tipo, vocês veem, é barbado, é só ter o curso, sabe? É só ter o curso. Cara, né, brincando assim, mas esse dia eu tava com um amigo meu, ele é cliente, a gente já fez negócio, tudo, e a gente estava na frente da loja dele, sabe? Ele tem minha idade, mais ou menos. E nós estava discutindo sobre um negócio mesmo, né? Eu tenho o apartamento dele para venda, nós estava com uma proposta, a gente estava discutindo a proposta ali, os detalhes e tal. E passou um outro cidadão e, um serviço aí, né? Mas, meu Deus do céu, que eu falei para ele, mas tem que ter uma enxada na mão para nós estar trabalhando, cara. Nós estávamos com o chimarrão na mão, né? Mas nós estávamos trabalhando, nós estávamos falando sobre negócio. E essa visão que as pessoas de fora têm, né, Cati? Ah, mas só fazer o curso e ficar ali, e vocês vendem, e acho que a gente fica aqui sentado esperando o cliente bater na porta, viu? Eu queria comprar um terreno de você, tu me vende o terreno, tu paga à vista. Mas, cara, Né? mas Eu, não deixa de ser uma verdade visto de fora. É a visão que o cara tem, cara, do nosso negócio. Fazer o quê, cara? É isso é, mesmo. bem isso aí, é unido junto com essa história do Cresci, a facilidade que é de entrar no ramo, isso acaba mostrando para muitas pessoas que o nosso negócio é barbada, né? Que é só colher, só vir com a ceifadeira e entrar na lavoura. Você Você... mete, né, Cássio? Não, vamos lá. Vamos pensar de forma um pouco mais profunda esse nosso assunto, tá? Quando você entrou na Remax, quando você fez
quando você fez o curso e você entrou na Remax, que foi a tua primeira empresa no ramo imobiliário que você está atuando, o que você achava que era e tu saiu? Entra de novo. Ó, problemas acontecem. Entra de novo aí, velho. Viu só? Aí, ó. Quem faz programa ao vivo sofre esses problemas. Vamos lá, Nelson. Entra de novo, Nelson. Deixa eu avisar ele aqui no WhatsApp que ele saiu. Ó. Vamos de novo. Tu saiu. Tu apertou o botão aí que tu saiu. Vamos de novo. Não, ele na verdade ele desapareceu tudo aqui. Eu achei que tivesse caído, eu voltei. Vamos lá. O que acontece, cara? Quando você entrou nesse negócio, o que você achava que você ia fazer? Olha só, o que você achava que você teria que fazer? O que você achava que seria importante você ter de habilidades para essa profissão? E o que de verdade hoje, olhando para o passado, você vê assim, putz, isto é mais importante do que aquilo que eu pensava. O que da tua profissão, de forma bem assim, muito mais pronto hoje como você está, qual é a diferença das expectativas que você tinha no início para o momento atual da tua vida? A expectativa que eu tinha era vender fácil mesmo, né? Isso que é o que as pessoas têm a visão de fora. Que eu ia entrar e que o mercado compra de nós, não que nós vendemos para o mercado, né? Eu acho que hoje é o fator mais importante que mais eu vou atrás que as pessoas vêm atrás, sabe? Claro, hoje a gente já consegue ser um pouco mais reconhecido, né? Pelo tempo também, então as pessoas já conhecem nós, já vêm em busca de nós, né? Mas eu acredito que os negócios é mais a gente busca do que os clientes buscam nós, né? Mas a gente achar alternativas de negócio, como é que eu vou achar a palavra? Situação, gerar situação de negócio, né? Não ficar esperado aqui sentando, vir um cidadão que quer comprar um apartamento, que era a visão que eu tinha lá no começo, quando eu entrei. Né, dessa história de achar que o comprador ia vir, e com 2, 3 captação na época, né, tinha 2, 3 captação e louco, meu Deus, o que está acontecendo, né, e daí tu sabe que depois de um ano, mais ou menos, que eu já estava no ramo, já tinha alguns resultados, e eu decaí, sabe, aquela história do corretor ioiô, montanha-russa, sabe, assim. E uma vez eu chamei o Thiago e pedi, Thiago, como é que tá o mercado? Tá bombando, diz ele, capaz que me falou que tá uma merda, né? Mas é verdade. Tá bombando, cara, aquilo lá foi uma faca no meu coração. Porque aqui para nós tava devagar. Você eu digo, não, que alguma notícia corroborasse com o que você estava passando. Você estava rezando que aquilo não era só contigo. Eu tava tentando achar alguma coisa que confortasse a situação, né? E graças a Deus, ele não me deu essa palavra de conforto, me deu uma facada no meu coração que fez eu levantar da cadeira e correr atrás. Porque era cômodo, né, Castione? Era cômodo, a gente não sabia o que tinha nas mãos, não sabia exatamente todas as ferramentas, né? A parte da franquia de seguir um modelo, como eu disse no começo, são várias etapas e a gente no começo acaba pulando várias etapas e hoje eu acho que fundamental, complementando a tua pergunta, não pular as etapas, a gente seguir todas as etapas, desde a primeira visita com o cliente, o que falar, o que não falar na primeira visita do imóvel, a apresentação do estudo de mercado, com a apresentação do plano de marketing, falar sobre o nosso trabalho, todo o contexto completo, né? Se tu fazer meio termo, vai dar furo, não vai conseguir, vai perder cliente, vai perder negócio, que era o que a gente acontecia lá no começo, né? Misturava um pouco do mercado tradicional com o mercado da franquia, pegava gestões em modelo aberto, né? Que no caso também não dava resultado, e a gente demorou um pouquinho para entender, né? Que tinha que ser na risca, não adianta. E isso hoje eu acho que é um fator muito importante, olhando de trás para frente aí,
que tem que seguir na risca, Cassiano, tem que seguir na risca, não adianta continuar plantando, continuar seguindo o modelo. Ah, Nelson, mas hoje agora tu já tem uma carteira de clientes, tu já tá conseguindo vender e tal, tu não segue mais o modelo. Cara, eu sigo o modelo, tento, me esforço, né? Não vou dizer que a gente é perfeito, porque sempre alguma coisa a gente acaba, né, dando uma deslizada, mas eu sempre tento seguir a linha de raciocínio, para não dar margem de erro, né? Eu já tive essas margens de erro, então eu já aprendi com essas margens de erro e tento zerar ela hoje, né, cara? Tento zerar essa margem de erro. É que, Nelson, cara, os teus erros, cara, foram cometidos e serão cometidos por várias pessoas. Sim. Resta a gente ter a humildade e reconhecer, às vezes, né, o mais inteligente é deixar ver no mercado, ver nos seus colegas, dividir com eles o que as pessoas estão fazendo que deram certo e as pessoas deram errado. Na real, assim, o segredo da Remax, na minha opinião, de forma para explicar para quem não trabalha na nossa empresa, a diferença está aí. A gente é uma rede de pessoas, de empresários, mini empresários, que podem ter, que define o seu nicho de mercado, que define o seu orçamento. O que eu chamo de orçamento? O que eu vou investir por ano na minha profissão? Quais os cursos que eu vou fazer? Qual é o tipo de equipamento que eu preciso ter? Qual é o tipo de parceiros que eu preciso desenvolver? Né? Agora, exatamente. Acho que no caso, tu respondeu a tua pergunta mesmo, né? Que eu não respondi ela por completa. Mas é isso aí, cara. Mas não era essa a intenção. Juro que mas é um fator muito importante que me passou em branco na cabeça, é a parte da qualificação da gente, né? Por exemplo, os FIC, por exemplo, acho que teve 8 FIC em Passo Fundo. Dos 8 FIC, eu fui em 6, falhei 2 só. Então, mesmo quando eu já estava obtendo resultados, eu continuei indo no FIC. Por que eu pensava? Cara, se eu for lá aprender uma empresa, FIC é formação inicial de corretores. De corretores, isso aí. E se for ver lá, assim, o FIC, todo FIC eles vão tocar nos mesmos assuntos, né? As principais etapas, que no caso a gente já passou várias vezes por essas principais etapas. Mas eu vejo que cada vez vai ser uma pessoa que vai falar de uma forma diferente, ele vai usar um exemplo diferente, e se eu de todo esse tempo, nesse curso, eu tirar uma coisa que me traga um resultado que ele já se pagou. Então, a qualificação profissional acho que é um fator muito importante, muito, muito, muito importante, muito importante. A gente investir em nós mesmos, né, no nosso autoconhecimento, conhecer toda a parte do mercado. Quanto mais detalhe, mais completo a gente tiver, mais fácil vai se tornar as coisas. Então, quanto menos dúvidas a gente tiver em cada situação, né, mais rápido a gente vai avançar nas etapas. Então, eu acho que é por essa linha de raciocínio. E pela questão também de investimento, né, Cassi, que nem você disse, o quanto as pessoas estão dispostas a investir também no seu negócio. A gente é corretor, nós somos associados, a gente temos a nossa empresa. O negócio depende de nós, não depende da tia, não depende do mercado, não depende de ninguém, depende de nós mesmos. E tem muita gente que espera vender para investir. No caso, você tem que investir para ter o retorno. Por exemplo, um serviço de escritura pública, você paga pelo serviço, né? Não é paga, não é serviço depois paga. Não, antes você paga e depois você ganha o serviço. E no nosso negócio é parecido, você tem que pagar pelos resultados. Então, os resultados, eles não vão vir de graça. Isso é uma decisão que a gente tem que ter de quanto a gente está disposto a investir. Nessa mesma proporção de quanto a gente está disposto a investir, com toda a preparação, com o investimento, com a dedicação, com o foco, na mesma proporção vai vir o retorno, né? Então, isso é um fator muito importante, o investimento, né, Cássio? Esses dias eu estava falando com um colega, e daí falando ali dos resultados e tal, e daí ele, porque não sei o quê, porque os resultados, porque isso e aquilo, né? Daí eu falei para ele quanto que eu investia hoje em marketing, sabe? Não só em marketing, na empresa, os custos que a gente tem, mensal, tudo. Você foi ao assunto? Você foi?
Porque eles acham que o corretor que ele está tendo uma rentabilidade, ele não tem o custo, é limpo, a comissão é limpa, né? Para a gente se manter, acordou de dia, a gente já está com o dividendo, já está, tem o custo aqui para, né, o FII, tem tudo, né? Eu cresci, contador, CNPJ, investimento de marketing, combustível, carro, tudo, né? Roupa, nós, curso. Então, se tu for ver quanta coisa a gente precisa investir, né? E eu vejo outros colegas que eles vendem, cara, vendem, puf, retém, sabe? Pô, segurou. Daí lá demora 1 mês, 2 meses, pá, faz outra vendinha e segura. Nessa situação, realmente o mercado está comprando dele, mas ele não está se dispondo ao mercado. Exatamente. Nelson, tem uma coisa que eu preciso fazer uma reflexão contigo, que eu acho que você falou 2 coisas importantes que eu quero voltar agora e citar um exemplo do que eu estou lendo de um livro. Tem um livro que eu estou adorando ler, estou lendo ele devagar para não terminar, chamado Negocie como se sua vida dependesse disso. A história, quem escreveu é um americano que foi, por 24 anos, chefe do FBI na parte de sequestros e assaltos, terrorismo. Tá? Então, ele negociava com bandidos, marginais, terroristas. Imagina tu negociar com um terrorista. E esse cara falou uma coisa... Esse aí é o bichão mesmo, hein? Olha só. Entendeu? Esse é o bichão mesmo, hein? Não, olha só. Ele disse uma coisa que você acabou de falar do FIC, que eu vou linkar o que você falou do FIC. Ele disse o seguinte, que todas as vezes que eles têm que fazer uma ligação com o sequestrador, com o terrorista, e eles conversam com o cara, ele disse assim, ó, as saídas dos negócios, as saídas dos problemas, a negociação, ela está escondida na fala ou no tom, em alguma coisa que essa pessoa falou para você. Daí ele brinca assim, tanto que na minha equipe eu tinha no mínimo 2 ou 3 pessoas a mais com o fone, anotando e ouvindo tudo que o cara falava, para que depois eles tivessem reuniões, conversassem entre os 3, aí desses 3, ele e os 2, sempre alguém via uma coisa a mais da informação que às vezes estava ali a sair do caminho da saída do negócio. Daí ele dizia assim, várias vezes foi através de ouvir de novo, ouvir de novo, ouvir de novo, daí o cara falou, cara, o que ele quis dizer com aquilo é isso. Aí ele linka a peça com a outra e daí eles têm a saída. Se você analisar o que você acabou de falar do FIC, se você pensar bem, se você fez 8 FICs, 6 FICs ou 8 FICs, você imagina eu que faço FIC desde que começou. Você imagina eu que faço FIC desde o primeiro dia aqui no Rio Grande do Sul. Eu já fiz 3 módulos diferentes, né? Agora estou no módulo das conversas. Então, Nelson, aí eu vou te confessar. O FIC, para mim, que é um tempo da minha vida que eu abro mão, que eu tenho que estar lá no auditório para os novos colegas falando. É uma responsabilidade quando você vai trazer algo para alguém, você tem que cuidar o que você vai falar. Cara, não existe nada mais legal do que terminar um FIC e pensar, puxa, hoje eu aprendi mais uma coisa que eu não tinha me dado conta. Uhum. Algumas coisas aconteceram de forma tão estranha que aconteceu no palco eu mesmo falar a verdade. Falar, cara, eu preciso falar uma coisa que me veio agora. Então, o que talvez o erro do mercado imobiliário, eu acho que existem vários erros do mercado imobiliário, vários erros, e que eu chamaria de oportunidades, porque todo erro tem uma oportunidade escondidinha lá, né? O principal erro do mercado imobiliário é o corretor não entender de fato o que ele faz. Primeiro ponto, ele não sabe o que ele faz. Número 2, você disse já aí, o outro problema é que é muito mais fácil você atribuir a um terceiro as tuas falhas, os teus resultados. É muito mais fácil você dizer que você não tem resultado porque a tua imobiliária não te entrega clientes, porque a tua imobiliária não faz anúncio. É muito mais fácil você culpar o governo, culpar a chuva,
o mercado, as ações, a Vale do Rio Doce, o cachorro que latiu na hora que você foi mostrar, a tua mulher que está te enchendo o saco. Cara, no fundo, talvez o que a nossa empresa trouxe de tão forte para o mercado brasileiro foi o senso de responsabilidade. Assim, olha, nós vamos te ajudar, nós vamos te entregar tudo isso aqui. Ó. Nós temos este painel de um avião aqui para te dar. Nós vamos te dar esse painel aqui. Agora, você está disposto a voar? Você vai ter que aprender e usar essa porra de todos esses equipamentos. E vamos fazer uma brincadeira agora, tá? Para falar bem da Tiana. Você sempre tem um copiloto. Esse copiloto pode estar dentro da tua loja, esse copiloto pode estar aqui em Porto Alegre, você pode ligar para mim. Cássio, estou com uma dúvida, o que tu acha? Está acontecendo tal coisa? Você sabe que isso acontece na rede. Então, eu acho que esse é o ponto-chave do nosso negócio. É a pessoa entender o que é ser corretor. Eu não sei se isso... eu não sei quanto tempo você levou para entender ou perceber isso e o quanto isso mudou, talvez, o teu resultado, mudou a tua frequência de resultado. Tu sabe que, Cassione, dessa parte ali de conhecimento, depois que eu ingressei naquela empresa de cursos, me abriu bastante a cabeça, assim, para essa questão, sabe? Porque quanto mais conhecimento eu conseguisse ter, mais ideia diferente, mais resultados, mais fácil eu ia conseguir atingir o meu objetivo, né? Então, por isso que eu sempre abri mão também do meu tempo. Todos os eventos que teve em Bento, em Porto Alegre, todos eu participei, né? Para nós aqui, mesmo sendo distante, né? Muitas vezes correndo perigo de indo e voltar, né? Saindo de madrugada de Sarangi, 3 horas da manhã, e a Porto Alegre, termina 8 horas lá e voltar direto, né? Então, acho que isso também foram pontos muito fortes para a gente conseguir os resultados que hoje estamos conquistando, né? Além disso tudo, a gente tem que aproveitar também os nossos clientes, que são os nossos maiores professores, né, do nosso negócio. O que acontece? Eu acho que a gente é bastante sobre conexão com as pessoas, né? Não é sobre um negócio. É sobre a conexão com os clientes mesmo, né? Então, vamos supor assim, de cada 10 negócios, quantas visitas a gente teve que fazer, né? Quantas vezes a gente teve que mostrar os imóveis para as pessoas. Então, tem cliente que, tipo, eu sei que ele não tem o potencial, sabe? Eu conheço, aqui a cidade pequena a gente consegue ter esse acesso de conhecer um pouco as pessoas, sabe? Então, mesmo assim, eu vou atender ele, eu vou abrir meu coração, eu vou ajudar, eu vou, né, me entregar realmente pela situação. Se vai dar negócio, vai ser uma consequência, e se não dar negócio, eu aprendi alguma coisa com ele, numa conversa, numa situação, né, de repente, essa visita, eu estou errando numa situação, vai me mostrar numa visita que vai dar negócio para me acertar naquela visita, né, o que falar, o que não falar, para que caminho seguir. Então, além dessa parte, eu acredito que a gente tem que usufruir bastante desses atendimentos que a gente faz. Hoje, eu vi uma frase hoje de manhã, que a probabilidade é que a gente faça amizade com clientes do que amigos virarem clientes. Como é que é? É mais fácil a gente fazer negócio. Fazer amigos fazendo negócio do que fazer negócio com amigos. Isso aí, exatamente. Então, o que acontece? Isso também é um grande aprendizado. Eu aprendi muito, assim, com contato com pessoas, e isso ajuda muito a gente a desenvolver no nosso dia a dia, em vários fatores, né? Porque nós, no nosso ramo, além, a gente é corretor, psicólogo, contador, entende de financiamento, entende de carro, de moto, de cavalo, de galinha, de soja, tem que entender meio de tudo. Tu vai conversar com o cliente, tu tem que ter um assunto com ele, mais ou menos, não pode ser passar meio de bobo. Não pode falar só de chevette, né? Você não pode falar daquilo que você gosta, né? Você tem que falar o que o cara gosta de conversar contigo. Exatamente. Então, como é que tu tem que ser... tem que ser interessante e não interesseiro, né? Exato, exatamente. Exatamente. Nelson, nós estamos já, tu não vai acreditar, mas já estamos quase com 1 hora de programa, tá? Então eu vou ser breve, que eu preciso... Tá barato? Outra vez durou 2? Tá, outra vez que não foi pro ar. Mas olha só, naquele programa lá, eu quero que a gente gravou,
e aquilo para mim ficou forte. Eu quero voltar aqui nesse programa que agora está sendo gravado certinho. Cara, eu acho assim, ó, por que eu escolhi o Nelson? O Nelson fez uma brincadeira interna, pô, mas por que tu tá me escolhendo, Kart? E eu queria deixar bem claro que os resultados que o Nelson teve, que foi premiado há umas 2 semanas atrás em Porto Alegre, que teve um evento que nós fizemos, o Max Experience, foi um evento regional, teve a participação do presidente da Remax Brasil, o Peixoto Ascioli, veio de São Paulo apenas para participar desse evento. Teve o Rodrigo Pimentel, que é o Capitão Nascimento, o cara que idealizou e escreveu o roteiro do filme Tropa de Elite, que, aliás, foi uma palestra espetacular que a gente participou. Mas, cara, eu quero te falar, eu quero que tu entenda... Espetacular, demais. Uma das melhores palestras que eu já assisti, cara. Impressionante. O cara foi realmente... Impressionante. Assim, a maneira que ele conduziu, né, cara? Eu acho muito legal essa parte, assim, de você usar exemplos, que nem eu falei no FIC, né? Cada vez no FIC você usa um exemplo diferente, né? E ele, em todas as situações, ele usou um exemplo de base de amostra, né, do negócio dele. Uma base comparativa que faz a gente pensar, né? Faz a gente se cativar no assunto. Você começa a ver assim, ó, quanto tem de parecido o trabalho que ele fazia com o nosso trabalho que a gente faz. Mas, cara, nesse evento aí, por que então eu quero deixar claro e registrado? Nós não vamos expor a tua vida financeira pessoal, mas eu preciso te contar e fazer algumas reflexões, tá? A Remax, como é uma multinacional, a Remax tem critérios internacionais. A forma como a gente ensina, a forma como a gente pratica o nosso negócio em Sarandi não é diferente de São Paulo, não é diferente do Rio, não é diferente de Barcelona, não é diferente da Itália, de Portugal, da Alemanha, seja onde for. Ou seja, o nível de serviço, ele não importa a língua que seja falada. A única coisa em comum é a prestação de serviço que foi aprendida, foi replicada, e ela está sempre anualmente sendo lapidada e melhorada, tá? Mas a essência dela nunca mudou. Mas o que acontece? Há 2 anos atrás, numa das convenções, naquela época, a Convenção Mundial da Remax em Las Vegas, eu assisti a palestra de um rapaz chamado Quintavious Burdetti. Eu vou deixar depois escrito o nome dele. Quintavious Burdetti é um corretor de imóveis que tem menos tempo de mercado do que o Nelson. Ele vai fazer 3 anos de mercado, ele não era corretor. Ele teve, como o Nelson, uma vida muito difícil de infância. Provavelmente, vamos lá, é horrível comparar, Nelson, mas muito mais difícil do que a sua e 68 mil vezes mais difícil que a minha vida. Mas esse rapaz, ele entrou no mercado imobiliário lá e falou assim, ele perguntou pro cara, tá, você tá me dizendo que se eu fizer tudo isso aqui, eu vou ter tal resultado? Cara, sim. Então você está me dizendo que se eu falar com o maior número de pessoas possíveis e explicar o que eu faço só para me apresentar para as pessoas, você está me dizendo que a escala vai me dar este resultado? E falaram sim. Aí ele falou assim, pois então... Tá, eu vou falar com toda a cidade. Então, Nelson, esse cara, imagina só, esse cara pegou uma cidade chamada Germantown. German em alemão é alemão, Alemanha, town é cidade dos alemães, imagina. Ele é preto, tem os dentes e os olhos brancos, é uma coisa impressionante, assim. Imagina um cara numa cidade de alemão sendo preto e falar com toda a cidade. Vamos para os preconceitos, infelizmente tem. Esse cara... A cidade dele tem 35 mil habitantes, a tua cidade tem 27, então não é tão maior que a tua cidade. Esse cara, você falou que você leva meia hora para falar todas as ruas, né, para andar em toda a cidade. Esse cara traçou um plano e se apresentou para toda a cidade. O que aconteceu com a vida dele? Ele foi o cara que mais vendeu e ganhou, agora que eu quero falar, dentro dos critérios que a Remax Internacional estabelece, tem assim nomes de clubes que são referentes à comissão recebida no ano. Então, dependendo da comissão que você
arrecadou no ano, você pode ser 100% clube, executivo clube, você pode ser Diamond e vários outros tipos. Ele foi no primeiro ano Titan. Titan era, na época, o limite, o máximo possível de premiação. Pois esse cara foi 2 anos consecutivos Titan, e ele hoje é palestrante e ajuda a difundir isso aí. Então, por que eu quis chamar o Nelson? Nesse evento do Max Experience, quando teve a apresentação do Peixoto, e tinha acabado de ter a entrega do prêmio dos melhores do semestre, que todos foram no palco receber a sua medalha, o seu troféu, enfim, o Nelson foi chamado como primeiro lugar nas 2 categorias de prêmio. Ele foi chamado porque ele foi o número 1 em número de transações, ou seja, o número de vendas que ele fez, transações. Então ele ganhou o número 1, e ele ganhou o número 1 pelo número de VGC, Valor Geral de Comissão, que é uma das nossas métricas, é valor de comissão. Quando ele ganhou os 2 prêmios, ganhando de Porto Alegre, ganhando de Passo Fundo, de Caxias do Sul, de mercados supostamente mais ricos, supostamente mais prósperos do que o mercado de Sarandi. Ele ganhou, eu só imagino o quanto para ele foi legal, e é uma parte do processo, porque ele é um cara humilde, isso não vai fazer ele subir na cabeça, tá? Mas o ponto-chave dessa reunião, por isso que eu estou querendo, não posso deixar o programa acabar sem falar, é que quando aconteceu isso, na minha visão, tá, Nelson, o que você fez subir ao palco, ganhar o prêmio, foi muito bom para você, mas foi muito, muito melhor para todos os teus colegas aqui do Rio Grande do Sul, para mais de 1.000 corretores, provavelmente, para refletir e pensar, poxa vida, dentro daquelas condições, dentro daquela cidade, daquele ticket médio de imóveis, valor por metro quadrado de um imóvel, se esse cara conseguiu isso, o que ele faz de diferente do que eu não faço? E o que eu poderia copiar o Nelson para adquirir os mesmos resultados que ele? Então, cara, isto é muito forte, sabe, Nelson? Eu tenho certeza que te ajudou e vai te ajudar a sempre relembrar desse momento. Eu sei que você não vai deixar isso se transformar num metido, mas, cara, entenda a importância do que aconteceu. Você tem agora uma responsabilidade maior. Você foi jogado nas suas costas uma outra responsabilidade. Você concorda comigo? Eu virei a métrica do mercado. Exatamente. Né? Graças a Deus, né, Castione? Se Deus me deu essa responsabilidade, porque eu tenho condições de assumir ela, né? E tu sabe que uma das coisas que me marcou muito lá na frente não foi o ganho do prêmio, sabe? Me pegou de surpresa o Peixoto me chamar. E eu chegar lá na frente e olhar para cima, olhar vocês, ter 600 corretor lá me olhando, com os 2 troféus na mão, sabe? Aquilo lá foi um marco para mim, sabe? Até me deu me encheu os olhos aqui. De chegar lá na frente, sabe, Castione, olhar para trás, pegar e pá, cheguei, obrigado Deus, obrigado família, obrigado cliente, sabe? Então, acho que muito mais importante que o prêmio foi aqueles pequenos momentos, aquelas pequenas palavras ali com o Peixoto, na frente de mais de 600 pessoas, que para mim nunca aconteceu isso, eu falar a mais de 20 pessoas, né? Falei mais lá nos FIC, já falei, mas tinha o quê? 40 pessoas, nem isso. Agora, na frente de 600 corretor me pegou de surpresa, sabe? Cheguei lá na frente, o coração... Eu não sabia mais nem meu nome, de onde é que eu era, o que eu fazia. Meu Deus, o que eu falo agora? Não dá para fazer fiasco. Imagina se tu for para Las Vegas. Imagina se tu for para Las Vegas, no palco de Las Vegas, que são quase 8.000 pessoas naquela arena. Tu imagina tu chegar lá e representar o Brasil como um dos corretores, quem sabe, do Brasil. Imagina o que se pode Deus ser. Quiser. E vamos brincar agora, qual é a distância dessa coisa para acontecer? Eu vou, isso aqui, ó. Eu vou retirar um pouco o que eu falei. Eu acho que eu falei besteira. Deixa eu corrigir. Nós não podemos fechar os olhos e esquecer que os teus resultados estão atrelados ao preço dos imóveis que você vende.
Tá? Então não vamos esquecer disso. Só que vamos pegar o exemplo do Burdett, que eu acabei de falar, do Quintavious. O Quintavious fez, no ano de 2022, 337 negociações. 337 negociações, Nelson, é quase uma negociação por dia, num ano. Cara, o dia que eu escutei isso daí, eu parei e pensei, cara, como é que era a vida dele, como é que era a rotina que esse cara fazia? Ele não devia comer, não devia dormir, não devia fazer mais nada, eu acho. Porque, cara, ano passado, 2022, eu fiz 40 e poucos, 45, eu acho. Ô, meu Deus do céu, uma loucuragem, entendeu? Entendeu? Loucuragem. Hoje o nosso ticket médio aqui na cidade é uns 300 mil, hoje mais ou menos, Cássio. Estava falando de ticket médio, hoje aqui é uns 300 mil, então não é alto, sabe? E o que acontece? A franquia fala bastante sobre posicionamento, né? Eu me posicionei na cidade, 95% da cidade, então eu atendo também aquela pessoa que quer comprar um terreno de 50 mil, obviamente localizado dentro desses 95%, né, da cidade, tem os terrenos de 50 mil, eu vou vender para ele também, porque esse terreno de 50 mil contribuiu lá no meu número de transação também, né? Então acho que isso aí daí também contribui. E acho que também um fator bastante importante é o quanto a gente está disposto a pagar o preço de onde a gente quer chegar, né? O que a gente está disposto a abrir mão para conquistar aquilo que a gente quer. Então, isso é muito importante, né? Consegui, o que tu faz, o que tu deixa de fazer? Cara, tudo o que eu conseguir fazer, eu vou fazer, né? Da parte certa, né? Do que eu conseguir fazer da parte certa, eu vou dar o meu máximo, vou correr atrás e vou fazer. E, obviamente, eu fazendo isso, vai ter muitas coisas que eu vou abrir mão, né? E a gente outra vez conversou. O importante não é um caso, é importante, é legal, reconhecimento demais. Isso nos mostra que a gente é capaz daquilo que a gente quer, mas também o percurso enquanto você chega lá, né? Até onde você vai chegar, como você vai chegar, saber usufruir, tirar as vantagens daquele momento. Como eu falei, dei exemplo, qual que é a vantagem que você vai ter naquela visita com o teu cliente que não tem potencial? Alguma vantagem você vai ter que ter naquela visita, né? Então, sempre com esse olhar clínico da parte boa da história, né, Catiane? Sempre da parte boa, das vantagens que você vai ter e curtir o percurso, né? Eu vou encerrar esse nosso papo fazendo duas perguntas sacanas para você. Primeiro ponto, tá? Para quem não sabe, o Nelson Lin adora carro antigo e um dos sonhos que o Nelson tinha, olha como é legal, era ter um Chevette. E o Nelson, quando comprou o Chevette, não sei se tu restaurou ele ou não, ele realizou um sonho. Tá? Então vamos lá. Dentro dessa tua trajetória, você consegue imaginar novos sonhos sendo traçados? Você quer mais? O que você espera mais de ti? Como que você vai fazer? Quais serão os seus pontos de início para você chegar onde você quer chegar? Porque você, lamentavelmente, criou um precedente que você será sempre lembrado. Eu vou fazer uma brincadeira, tá? Eu trabalhei muitos anos nesse mercado, eu já fui proprietário de franquia de uma outra rede e eu sofri uma pressão naquela ocasião de ser várias vezes o campeão de vendas. Várias vezes campeão de vendas. E aquilo eu sei disso, tá? Aquilo era colocado como uma meta das demais agências. As agências olhavam e diziam, nós temos que ganhar do Castione, nosso objetivo é ganhar do Castione. Eu não tenho problema nenhum em te dizer que daí várias conseguiram ganhar e que está tudo certo. Mas o que a gente não pode é, número 1, ou ficar metido porque é o número 1, ou ficar deprimido porque não é mais o número 1. Como é que você vai traçar a tua cabeça para este novo marco aí da tua carreira aí? Como é que você pretende administrar isso? Essa é a primeira pergunta, depois eu faço a última.
Quero continuar trabalhando do jeito que eu tô, cada vez melhor, né, Cassiano? Indiferente se eu vou conseguir estar lá entre os primeiros colocados, até porque de repente os primeiros colocados vão ter um ganho de lucro, né? No caso, maior do que o meu em certo momento, mas eu acredito que não é só isso, né? Todas as vantagens que eu estou conseguindo usufruir por esse período, né? Por essa fase que eu estou vivendo, não deixar cair a peteca, né? Claro, é complicado, né? Porque tem o fator, vai, se dá tudo errado, né? O que as pessoas vão falar e tal, mas, tipo, eu acho que a gente tem que se preocupar em fazer o nosso mesmo, né, Castiano? Fazer o nosso, trabalhar de coração aí, fazer o bem às pessoas, e os resultados vão continuar a crescer, com certeza. Eu não tô aqui para disputar ranking com ninguém, não é esse o meu objetivo, é apenas uma consequência, né? Uma consequência. Era um objetivo traçado, eu queria estar, desde todo esse tempo, eu fiquei sempre, sabe, vários anos, eu fiquei ali nas cabeças, e pai, quase, ano passado, na verdade, se eu quiser, eu já teria se enquadrado, eu fiquei em segundo, né? O Diego Prigol ficou em primeiro, e depois eu fui ver as métricas ali. Se eu tivesse recebido um honorário que ficou para esse ano, eu tinha ficado em primeiro. Mas estava tudo bem, sabe? Porque eu precisava ficar em segundo. Era o meu momento de ficar em segundo ano passado. Exatamente. Entende? Então acho que tudo são momentos na nossa vida. De repente, a gente vai passar uma fase que nós não vamos estar no ranking, mas talvez em outro ponto forte da nossa vida a gente vai estar no nosso ranking também, né? Da mesma forma que eu vejo corretores que quando eu iniciei eles estavam no ranking, hoje eles não estão mais, mas eles estão passando por uma fase da vida deles que está suprindo esse lado. Eles estão vivendo uma fase legal da vida deles e está tudo bem, e está tudo certo, né? Então, eu acho que é isso aí, não deixar a peteca cair, a gente tem que baixar a cabeça, trabalhar, né? Já que a gente chegou até agora, é muito mais difícil, é difícil se manter, né, do que você chegar, é mais difícil você ficar no ar do que levantar voo, mas para te levantar voo também exige. Então, já que levantemos, né, Cassiane, temos que tentar segurar no ar, né, cara? Exatamente certo. Tem que tentar segurar no ar. Tu tem uma estrutura familiar também muito legal, tu é um cara com uma esposa que te apoia muito, a Daiane é uma pessoa que é fundamental, eu não tenho dúvida de que, não que solteiros e solteiras não possam ter resultado, mas eu não duvido, eu tenho certeza de que, na realidade, o sucesso de um profissional está escondido pelas pessoas que estão nos bastidores. Ela é uma gasolina de avião, sabe? Quando tu sabe que, como eu falei no começo, tem bastante visita de final de semana, sabe? E agora, os últimos dias, não deu visita de final de semana. Ela me pediu, o que deu? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Te cobrou? Já, né? Já, uma faquinha, né? É bem então, tu sabe que é uma frase que eu nunca vou me esquecer. Teve um lançamento do empreendimento aqui na cidade, residencial Dom Antônio, e graças a Deus eu consegui conquistar também o primeiro lugar lá no número de vendas, ganhei um prêmio e tudo mais. E era uma fase que ela estava grávida do Davi, e daí, cara, não parava em casa, né? Direto, dia e noite lá, direto, final de semana, sábado, domingo, feriado, depois das 6 da noite. Domingo almoçava lá no plantão, e daí um dia ela me disse, viu, eu vou estar grávida do Davi uma vez só. Só que daí, no mesmo momento que ela falou, ela se arrependeu. Porque nós precisava daquele momento, eu estava construindo minha casa, e era importante para mim, para nós. E hoje a gente olha para trás e vê que valeu a pena. Sim, mas se constrói uma casa uma vez só também. Agora ela vai me odiar agora, ela não vai mais gostar de mim depois que eu te dei essa dica na próxima. Mas aí, no momento que ela falou, sabe, ela falou porque ela estava com aquele sentimento de falta de presença mesmo, né, da estrutura familiar ali.
E só que no mesmo momento ela falou e se arrependeu, porque ela sabia que aquilo lá ou ia me motivar ou ia me desmotivar, né? E no caso, motivou, a gente deu certo, fiquei em primeiro lugar, ganhei o prêmio, terminei a casa, né? Então, é aquilo que eu falei antes, o que a gente está disposto a abrir mão? O que a gente está disposto a abrir mão, o que a gente está disposto a pagar o preço para conquistar os nossos objetivos, né, Cassiano? O meu sonho era ter um Chevette, cara, de moleque, eu acho que eu tinha uns 7 anos de idade, eu já imaginava da mesma cor, do mesmo jeito, igual como tá, sabe? E quantas coisas eu precisei abrir mão para conseguir? O valor não é um valor, não é tão alto, né? Mas, cara, é dinheiro também. Claro. E eu e para mim ter aquilo ali também, né, Cassiano? Eu tive que abrir mão de outras coisas. Eu podia ter comprado outras coisas. Né? Alguma renúncia você fez. Isso aí. Então, acho que tudo no nosso negócio, na nossa vida, é a decisão do que vai estar na frente, né? O que a gente vai colocar como prioridade. Eu, por exemplo, no meu caso, o que envolve o meu negócio sempre vai ser prioridade. O que envolve o meu negócio sempre vai ser prioridade, né? Apresentação, visita, estudo de mercado, negociação, telefone. Eu te contei, né? Vocês têm uma cliente querida, ela precisava de atenção. 1h30 com ela no telefone. Cara, 11h30 da noite, eu já não sabia mais o que eu estava falando. E tava lá os corretores, sim. Todos os corretores de verdade que estiverem agora ouvindo o que você está falando, vai dizer, putz, é o fulano, ou é fulana, vai, é bem aqui. Todos nós. É igual. Eu vou te dizer, cara, é muito tri, né? É muito tri. Legal. Porque, cara, assim, as piores negociações, depois que o cara vende, não tem realização melhor, né? Aquelas barbadas que vem assim, igual o cara e fecha, às vezes nem, né? Meio sem graça. Agora, aquelas que é fodida mesmo, aquelas dá gosto, sabe? O sabor da conquista, né? Eu consegui. Eu vou te dizer que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pede, tá? Quando uma vez, há muitos anos atrás, eu era corretor ainda de imóveis, eu trabalhava numa imobiliária, estava um período que não tocava telefone, era só praticamente dependente de jornal, um inferno, um silêncio, um frio, depressão, eu sem dinheiro, sem negócio para acontecer, nada. Eu resolvi falar uma frase em voz alta na loja, que todo mundo ouviu, eu falei assim... Sabe o que eu estava precisando agora? Cara, o que, Castione? Eu falei, estava precisando agora daquelas ligações telefônicas de um cara dizendo assim, fulano, tudo bem, tudo, eu quero olhar tal imóvel. Pois não. Aí eu mostro o imóvel, a pessoa fala para mim e fala, gostei, eu quero ficar. Posso comprar? Pode. Vamos lá, e compra. Eu falei isso, tá, Nelson? Cara, minutos depois, toca o meu celular, uma pessoa que comprou imóvel comigo, e tinha um prazo para vender o imóvel dela, para ela pagar a consultora. Ela me ligou e disse assim, Casti, tudo bom? Tudo? Como é que vai? Tudo jóia? Tudo. Casti, é o seguinte, eu tenho que vender o meu imóvel, né? No período de 6 meses, né? Tal. Eu falei, Ela assim, diz uma coisa, eu tenho um comprador. Eu ouvi, a minha madrinha, eu conversei com ela que a gente comprou o imóvel, contei toda a história para ela, e quando eu disse que eu tenho que vender o imóvel, ela falou, puxa, mas eu quero ficar com o teu imóvel, qual é o valor? O valor é tanto. Eu quero, será que eu posso pagar sim? Eu não sei. Então, Cassiane, tu pode atender minha tia, não precisa nem mostrar o imóvel, ela vai aí falar contigo, aí tu acerta com ela, eu falei, posso. Daí ela foi no escritório, sentou, botou no papel, eu posso pagar sim. Tu acha que dá? Eu falei, acho que dá. Espera um pouquinho, liguei pro consultor, falando, se a pessoa que vai vir, pode, tá bom, então tá, vamos fazer o contrato, vamos assinar. Cara, aconteceu isso, cara. Então, o poder do pensamento, o poder das coisas que a gente fala é perigoso. É perigoso. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que você está falando, daquilo que você está repetindo e daquilo que você está imaginando. Toma cuidado. A porra acontece. É isso aí. Eu queria terminar fazendo uma pergunta bem tradicional dos meus programas, que é: se você tivesse um poder
um poder, superpoder, um poder assim mágico de apertar um botão e conhecer alguém na tua vida que você não conheceu, que pode, por exemplo, ser uma pessoa famosa, uma pessoa internacional, uma pessoa qualquer celebridade, uma pessoa que já tenha morrido, uma pessoa histórica. Quem que você gostaria de ter conhecido? E me explica, talvez, por que você gostaria de conhecer essa pessoa. Não sei se eu vou conseguir te explicar direito, mas eu confio em Deus. Eu gostaria de conhecer ele. Né? E vivo eu quero conhecer ele. Eu tenho uma notícia para te dar. Isso vai acontecer. Mas... eu posso falar então? Vamos lá. Posso falar a verdade, cara? Talvez você a gente já conhece. Talvez você já talvez eu não sei identificar isso, ou talvez eu já conheço, que assim, ó, eu acredito que esses meus resultados também vêm baseado nessa crença, nessa força de acreditar, sabe? Eu sempre acreditei, mesmo nas dificuldades. Sendo bem sincero, eu nunca fui muito de frequentar a igreja. Na época eu fazia, né, fiz a catequese na época, mas depois da adolescência nunca mais, né? E até hoje, só que eu tenho a minha crença, né? Eu acredito nas dificuldades, tudo que eu faço eu entrego nas mãos, então, indiferente se seja um bom negócio ou um ruim negócio, uma dificuldade ou uma coisa que está desenvolvendo, eu entrego nas mãos dele, né? Tudo pelo certo, a gente fazendo pelo certo, só tem a dar certo, né, Cristiano? Então, acho que seria por aí, né? Nelson, por mim eu ficava mais 1 hora, mas hoje eu sei que tu está com compromisso. Nós acordamos de madrugada para estar aqui, então eu quero te dizer que... Eu nem dormi! Não vamos revelar porque tu não dormiu, prometo, tá? Eu acho melhor não, eu acho melhor a gente não revelar, porque talvez as pessoas não vão acreditar. Nelson, olha só tenho que te dizer, cara, que tu tá de parabéns pelo teu resultado, mas tu tem meus parabéns não pelo resultado. Tu tem meus parabéns pela forma como tu toca a vida, a forma como tu mexe com as pessoas, a forma como a tua pureza, a tua inocência do interior. Eu acho que é muito importante. O Brasil é um país muito grande, Nelson, e a gente tem uma mania, às vezes meio boba, de analisar apenas as capitais dos nossos estados. A gente acaba procurando nas capitais exemplos de pessoas que tenham sucesso. E eu acho que é muito bacana ver, de repente, os Nelsons daí do Brasil afora assistir essa palestra, esse papo que a gente teve, que vai ficar gravado no meu canal, na playlist do Isso Podcast, porque, cara, toda e qualquer projeção profissional e pessoal, ela está aqui dentro. E isso é um assunto muito difícil para a gente falar. Eu não sou psicólogo, mas, Nelson, a partir do momento que a gente reconhece que tudo está aqui dentro, prova o quanto é pessoal, o quanto não adianta o Castione querer mudar o Nelson, querer ajudar o Nelson, se o Nelson não deixar aqui primeiro ser ajudado. Eu acho que, para encerrar esse programa, acho que é perfeito a gente fazer essa reflexão de que tudo está dentro da nossa própria capacidade. E a gente não precisa ter vergonha de falhar. Aliás, a gente não deve jamais ter vergonha de falhar, porque é através das falhas, através dos erros que a gente vai corrigir. Tá aí um exemplo. Eu fiz um programa contigo, gravei. Verdade. Pô, foi tão legal. Vai pro programa, meu Deus do céu. Tal, mas, poxa vida, deu errado. O que nós vamos fazer? Nós estamos aqui, nós estamos regravando. Consegui, e que bom que consegui relembrar tudo que eu tinha te perguntado. Então, meu velho, só para te dizer que eu sou o teu fã e quero te agradecer de verdade, tu ter contribuído e trazido tudo que você trouxe. Vai ser muito importante para o resto das pessoas que assistirem esse programa. Tá, velho? E para mim já foi importante, aí, Castiano.
é um proveito que eu uso aí de aprendizado aí para minha vida, para os negócios, para tudo. É a oportunidade de você me dar a oportunidade de me escolher para estar no teu programa. De coração, eu fico muito feliz, tá? O sentimento mesmo, agora a palavra famosa é gratidão, né? Mas realmente é esse o sentimento, né? Porque a gente se sente de ter essa responsabilidade, que nem você falou, agora virei métrica do mercado, então isso para mim é mais um combustível para mim manter o foco, conseguir continuar trabalhando dessa maneira, né? Então, de coração mesmo, eu te agradeço pela oportunidade e falar dessa maneira simples aí, e tudo certo, né? Tudo certo. Obrigadão mesmo, Cati. E Valeu, assim, cara. ó, pode contar comigo sempre aí, para quem assistir aí. Quem sabe uma nova Chama no edição um dia, né? 0800 aí que nós atende. Eu vou depois, terminando agora, é óbvio, vocês vão ter nos comentários abaixo os contatos do Nelson, a rede social dele. E eu espero que esse programa tenha passado rápido como passou para nós. É isso aí. Um abração para você. Um abraço aí, tá? Pau na máquina lá que o teu dia está começando. Que pau. Valeu, viu? Obrigado, Tá, viu, cara? Um abraço aí, tudo bom. Valeu, um abraço.